Então, estamos falando aqui com a Shirley Vilela, que é a coordenadora do projeto social Maré dos Sabores, que atua na comunidade da Maré, e como parte do grupo maior, que é a Rede da Maré, que é um ONG que atua na comunidade da Maré. Então, eu queria começar um pouco falando sobre o trabalho com essa organização, de que se trata essa Maré dos Sabores e como que funciona dentro da Rede Maior na Maré. A Rede de Desenvolvimento da Maré, ela trabalha dentro da região da Maré, que é uma região, é bom dar o contexto, a Maré são 16 comunidades que formam o Complexo da Maré e, de acordo com o último censo, em 2010, tinha 132 mil moradores, divididos por 40 mil casas, domicílios. Então é uma cidade, né? É um território gigante, muito complexo, dominado há muito tempo por facções criminosas e com entradas da polícia, enfim, tem ali uma coisa muito confusa e historicamente um local visto como um local de violência, na verdade, como todas as comunidades de favela do Rio de Janeiro. E na verdade é um lugar tremendamente rico culturalmente, muita gente do Nordeste veio para Maré, ela começa com pessoas que vêm do Nordeste procurar uma vida melhor no Rio e começa a se instalar ali na Maré. Então é um complexo que tem muita gente e muito desestruturado, apesar de ter escolas, postos de saúde, não é um lugar totalmente abandonado pelo poder público, mas a escola é de péssima qualidade, o posto médico raramente tem médico, é aquela situação muito precária. E a Rede de Desenvolvimento da Maré, ela vem atuando lá já há vários anos, há uma década, e ela atua sobre vários aspectos. Ela atua na parte da educação, tentando melhorar a educação dentro das escolas da Maré. Ela atua na parte de segurança pública, onde ela mantém um diálogo com outras organizações e com o poder público, Secretaria de Segurança, etc., para tentar discutir que política pública que seria interessante para aquele território, para as pessoas que vivem ali. Trabalha com comunicação, trabalha com arte e cultura e desenvolvimento territorial, que é onde nós entramos, né? O Maré de Sabores é o único projeto da Rede da Maré voltado exclusivamente para mulheres, né? A Maré, a Rede da Maré, embora tenha em seu estatuto, em toda a sua documentação, uma transversalidade em gênero e raça, porque desde sempre percebe o quanto isso é estruturante na sociedade brasileira, sobretudo nos territórios mais precários e mais pobres, o quanto esse cruzamento gênero e raça é importante e é estruturante. Então, desde sempre teve esse olhar, mas são tantas as necessidades básicas, são tantas as precariedades que acabou a Rede nunca tocando realmente um projeto que fosse voltado para mulheres. O Maré de Sabores vem suprir essa lacuna. Ele começou em 2010 por uma demanda das próprias mulheres, mães de alunos que trabalhavam nas escolas, mães de alunos que estudavam nessas escolas assistidas pela Rede. E elas diziam, vocês oferecem tantas atividades para os nossos filhos, a gente quer atividade também, a gente é dona de casa, a gente cuida dos nossos filhos, mas a gente queria fazer alguma coisa, o que vocês podem, né? E aí, a partir daí, começou uma grande discussão, se viu que as mulheres cozinham, mas que, assim, elas nunca tiveram uma qualificação profissional nisso. E juntou esse momento com uma pessoa que é gastrônoma, se formou em gastronomia na universidade e foi moradora da Maré por muito tempo. E ela, nesse momento, veio para a Maré e falou, não, então vamos oferecer uma oficina, um workshop de gastronomia para essas mulheres. E elas vão ter uma qualificação profissional que permite que elas trabalhem em algum restaurante, que elas abram uma coisa dentro da casa delas mesmo, no sentido de vender coisas e ganhar um dinheirinho. Então o projeto começa dentro de uma escola,
6 meses depois ele sai da escola e vai para um outro espaço, que é a Lona Cultural da Maré, que é gerenciada, é um equipamento público da prefeitura, mas que a Rede da Maré é quem faz a gestão desse local. Então, adaptou-se lá 2 salas, se transformou numa cozinha e o Maré de Sabores começou ali. Então, o que a gente faz é qualificação profissional de mulheres da Maré em gastronomia, e a partir daí se conformou um coletivo de mulheres que começou a fazer pequenos buffets, pequenos serviços de catering para eventos, um seminário, elas faziam coffee break, um coquetel de lançamento de livro, uma festa de final de ano. Ali mesmo, na Maré. Para redes, para o Observatório de Favelas, para a Universidade Federal, que é ali do lado, com quem a Redes mantém muito vínculo. Então, se tinha um seminário na escola de engenharia, eles chamavam o Maré de Sabores para fazer o buffet. E assim, isso vem acontecendo já há 3 anos. Com muito sucesso, porque o número de mulheres cresceu, o número de eventos que a gente faz por ano também cresceu. Esse grupo tem aproximadamente entre 10 e 20 mulheres, a gente consegue, se a gente precisar, né? Mas tem um grupo core, assim, um grupo mais fixo, que é de umas 10 ou 12 mulheres, e tem outras que a gente pode, que tem os seus trabalhos, que tem outras atividades, mas que a gente também, em caso de necessidade, elas também vêm. E o curso de gastronomia continuou acontecendo uma vez ao ano, até esse ano que a gente resolveu fazer 2 semestres. Então a gente acabou de formar 25 alunas nesse último semestre e no próximo, em agosto, a gente já está abrindo uma nova turma para formar mais 30 alunas. A gente oferece um certificado, elas aprendem confeitaria, massas, como fazer pães, trabalhar com orgânicos, integrais, elas trabalham elas passam a conhecer e a ampliar o seu conhecimento sobre o que significa cozinhar de uma maneira assim que chega a ser bonito, porque para elas cozinhar, para as mulheres em geral, não sei como é isso em outros países, sei como é em alguns, mas aqui no Brasil as mulheres aprendem a cozinhar muito cedo, sobretudo as de mais baixa renda, porque tem que cuidar do irmão, a mãe que sai para trabalhar, deixa 3, 4 irmãos para aquela, às vezes uma menina, né, de 10, 11 anos cuidar e fazer o almoço. Então é uma coisa que vai meio que aprendendo ali no automático, né, vai absorvendo quase aquilo, né, como uma coisa parte da vida, né, que na verdade, né, cozinhar para si mesmo é uma parte da vida, mas no caso delas é mais uma necessidade mesmo de e nunca tem oportunidade de realmente aprender alguma coisa mais, algum aspecto, outros aspectos interessantes, nunca param para pensar no que significa aquele ato de cozinhar. Nunca param para pensar no que significam os meios de produção alimentar, o que significa produção orgânica, produção integral, o que é um alimento integral, o que ele tem que o outro não tem, os alimentos refinados, transgênicos. Então, toda essa noção a gente passa para elas. E elas também fazem aula de gênero e cidadania, que eu sou responsável por essa parte, que de gastronomia eu não entendo nada, mas eu entendo de gênero um pouquinho, e essa parte que eu faço. Então, todas as que passam pelo curso de gastronomia, têm que fazer também o curso de gênero e cidadania. A gente chama gênero e cidadania, mas é mais eu costumo dizer que são encontros riquíssimos, onde ocorrem trocas muito interessantes. Todas as aulas eu aprendo alguma coisa, então é uma troca mesmo, não é aula. É claro que eu levo algum conhecimento para elas sobre violência contra a mulher, sobre Lei Maria da Penha, sobre os mecanismos, né, protetivos que a lei oferece. A Lei Maria da Penha é uma lei de proteção contra a violência, pelo enfrentamento da violência contra as mulheres, que criminaliza a violência contra as mulheres de fato, de 2006. Então, desde então, vários mecanismos, instrumentos, ferramentas foram colocadas à disposição das mulheres para que elas realmente tenham esse recurso, né? O projeto também tenta dar conta um pouco disso, porque nessa parte, assim, quando você
Bom, é claro que o ciclo de violência contra a mulher, ele é um ciclo que envolve muitos aspectos, né? E um deles é, às vezes, não só isso, mas às vezes a própria dependência financeira que aprisiona ela, não permite que ela faça muitas escolhas no momento em que ela tem filhos e ela não pode sair, ela não tem qualificação, ela não tem educação formal. Então fica aquela pergunta, o que eu vou fazer? E ela fica perpetuando aquele ciclo de violência ali. Então, quando a gente ensina um ofício, quando a gente dá a oportunidade dela trabalhar no projeto, a gente está pensando também em romper um pouco esse ciclo, em que ela consiga, de alguma maneira, ter opções e poder fazer escolhas. Não que ela tenha que sair de casa, tenha que tomar alguma atitude, porque isso é uma decisão muito pessoal, mas ela pode ter outras escolhas. Né? E o curso é gratuito? Tudo. E como que é financiado? Não só esse projeto, mas as redes em geral? É um ONG? É. E tem financiamento de onde? Pois é, ela tem financiamento, tem diversos apoiadores e financiadores, né? O principal projeto da Redes hoje, e já há algum tempo, é esse programa Criança Petrobras, da onde nasceu, que é feito nas escolas, que é da onde nasceu o Maré de Sabores. Onde eles trabalham com todos os profissionais das escolas, com os responsáveis e com as crianças, com os estudantes e as estudantes. E esse projeto é financiado pela Petrobras, que é a Companhia Brasileira de Petróleo, né? É a estatal de petróleo. E tem outros financiadores internacionais, a gente tem apoio da ActionAid Brasil, da Fundação Ford, alguns projetos, porque aí cada projeto também vai captando e vai trazendo recursos. A gente já teve financiamento da Caixa Econômica Federal, que é um banco também privado estatal, e uma coisa no meio caminho. Hoje não temos mais, temos o Instituto Lojas Renner, que está agora, a gente participou de um edital ano passado e esse ano a gente está construindo a Casa das Mulheres da Maré, que é um projeto, é um plus ao projeto Maré de Sabores. Né? Ele nasce a partir da ideia do Maré de Sabores e aí a rede tinha esse terreno e a gente está construindo uma casa de 3 andares, onde vai funcionar o Maré de Sabores, sair desse espaço adaptado para realmente um espaço feito para ele funcionar, tanto a parte de aula, de gastronomia, quanto a parte do buffet, quanto a parte de um restaurante. A gente vai ter um restaurante pequeno que vai servir a comunidade, que também é uma coisa interessante, sobre vários aspectos. E também a gente pretende ter outras qualificações profissionais ali, pretende ter assistência jurídica, oferecer assistência jurídica, assistência psicológica, assistência social para as mulheres da Maré, em parceria com universidades, de alguma maneira trabalhando com parcerias, mas é óbvio, uma casa como essa vai precisar de financiamento, né? A gente, esse é o meu principal trabalho, costumo dizer hoje que o meu principal trabalho é fazer captação de recursos, é tentar encontrar parceiros que viabilizem as coisas que a gente acredita que fazendo dentro da Maré a gente pode garantir uma melhoria na qualidade de vida das mulheres dali. E como começou a rede? Como foi concebido? Pode contar um pouco da história de como a rede e também porque você falou que esse projeto de gastronomia foi a partir das mulheres que são da comunidade chegando à rede, chegando às pessoas que trabalham na ONG, dizendo nós queremos uma coisa. Mas quem concebeu a rede em si? A Redes. A Redes ela é fundada por pessoas que já tinham um trabalho comunitário, a maioria deles moradores ou ex-moradores, que se fizeram em determinado momento a seguinte pergunta. Eram pessoas que tinham conseguido chegar à universidade, fazer mestrado, fazer doutorado e ganhar um mundo sob o viés acadêmico também. E eles sempre olhavam para trás e se perguntavam por que nós conseguimos e outras pessoas daqui não conseguem? Porque é tão baixo o número de quem consegue. Então, esse é um trabalho de pesquisa que várias pessoas
não só da rede como do observatório, vieram fazendo de tentar se interrogar e entender quais os processos que levam a que alguns consigam e outros não. Dentro de uma mesma família, às vezes você tem uma pessoa que vai para a faculdade e o outro que faz parte do tráfico. Como você explica essa diferença dentro, às vezes, dos próprios lares? Então, a partir daí, eles começaram, essas pessoas, esse núcleo que fundou a Rede da Maré, Eliana, o Edson, Dona Helena, eles foram moradores de lá por muito tempo. Suas famílias ainda vivem ali. E sempre foi uma questão, assim, a gente precisa oferecer alguma coisa. Bom, essas pessoas tiveram passagens por associações de moradores, fizeram parte de movimentos políticos dentro da Maré. Então, não foi assim só porque elas foram para a universidade, elas tinham um envolvimento realmente político com a comunidade. E, a partir disso, elas começam a pensar que o que poderia realmente ajudar, mudar estruturalmente a Maré. E a educação aparece como... a educação tem que acontecer. Então, eles criam um curso pré-vestibular comunitário. Esse foi o primeiro projeto da Rede da Maré, dentro da Maré. Isso foi quando? 2006. O curso começa antes. A Rede da Maré é criada oficialmente em 2007, mas esse grupo já vinha trabalhando ou a partir de algumas outras organizações dentro da Maré ou a partir do próprio comprometimento deles mesmo com a comunidade. Então, eles criam esse curso pré-vestibular comunitário, que existe até hoje. Então, por exemplo, em 10 anos, não, menos, em 8 anos, há 8 anos atrás, existia 0,03% de pessoas que já tinham ido à universidade, pessoas da Maré que já tinham ido para a universidade. Não é nem que tivesse graduado, porque essa continuidade a gente não tem esse dado, mas que tinham conseguido entrar na universidade, 0,03%. Em 8 anos já são 2% das pessoas da Maré já conseguiram acessar a universidade. Às custas não só desse curso pré-vestibular, como de outros cursos pré-vestibulares que começaram a aparecer em outras organizações. Então, a partir disso começa curso de línguas, porque aí faz uma parceria com alguém, curso de dança, porque aí trouxe um coreógrafo que queria fazer um trabalho na Maré e fez, depois ele foi embora, entrou outra, e aí tem o teatro, e aí tem arte e educação nas escolas, e aí é capoeira, é grafite, é línguas, é música, é dança, é a segurança pública, que é uma pauta um pouco mais recente, porque não era muito discutido antes, né? Passou a ser uma pauta há poucos anos atrás no Brasil. Então, isso começa a crescer e a ganhar esse vulto todo. E aí tem a procura de financiamento para projetos específicos, como, por exemplo, da cozinha. Exatamente. E aí a gente começa a buscar, cada um busca os seus financiamentos. Tem um projeto de fotografia, por exemplo, Pinhole, que é uma fotografia uma latinha, que é um lindo projeto, eu adoro. Tem de pintura de azulejo, eles têm um forno e eles fazem pintura de... Tem de Memória e Identidade da Maré, que é um projeto lindo também, que através de moradores antigos, as crianças e adolescentes resgatam a história de algumas comunidades na Maré. A partir disso vão sendo feitos livros, desenhos, vão dando nome de rua aos moradores antigos, enfim, tem um projeto de resgate e memória assim, que é incrível lá dentro. E vamos então falar um pouco sobre seu trabalho especificamente, não só nesse projeto agora, mas o que levou você a realizar esse trabalho. E queria perguntar primeiro se você vê o trabalho como um trabalho feminista, se você se considera feminista e o que significa feminismo para você? Eu acho que o trabalho que a gente faz, apesar dele não ter uma intenção de uma formação feminista das mulheres,
porque são mulheres muito simples e que não procuram a gente por esse caminho, porque estão interessadas nisso. Elas procuram a gente porque elas querem fazer a qualificação profissional. Esse é um gancho que a gente pega para trazê-las a refletir sobre outras questões. Então, eu até evito muito falar sobre feminismo enquanto a gente está ali, porque eu percebo que tem até um certo endurecimento delas com respeito a isso. Eu não sei se... Eu acho que muitas nem sabem, assim, não conseguem nem entender muito bem o que é o feminismo, mas tem essa imagem pré-concebida de que feminista é uma pessoa dura e que quer ser melhor do que os homens, não sei, tem uma ideia muito simplista do que seja. E então, eu tento chegar por outros caminhos, né, até a elas, mas eu acho que isso produz efeitos. Eu ouço relatos delas, muitas passam a frequentar o curso de vez em quando e vêm com histórias. Eu conheço, já tem um caso de uma menina que se separou porque o marido realmente batia nela, tinha sérios problemas de violência já há alguns anos e ela não conseguia se desligar, e através do conhecimento que ela tomou com as nossas aulas, da própria, como ela diz, nas palavras dela, coragem que ela criou a partir dessas conversas que ela tinha. Enfim, tem outra que conseguiu um trabalho, o marido não queria que ela conseguisse trabalho, ela conseguiu, e foi uma grande tensão familiar. Então, eu acho que todos esses são caminhos possíveis também de feminismo, que é muito mais empírico, que é muito mais da rua, sabe? Muito mais sentido do que teórico, assim. Elas não têm... A gente não busca oferecer um viés teórico para elas do feminismo, mas o tempo todo que a gente está ali, a gente está falando com elas sobre isso, sim. Né? O fato de ser um projeto voltado exclusivamente para mulheres, para elas já é uma novidade. Mas como é cozinha, é uma novidade mais ou menos, porque também elas não veem muito aquele espaço como um espaço onde um homem pudesse estar. Então, tem as ideias pré-concebidas que a gente também vai dando um jeitinho de ir quebrando, né? Eu me considero feminista, sim, embora eu não tenha tido uma história baseada muito em teoria feminista, porque o feminismo meio que entrou na minha vida por vieses um pouco diferenciados e eu acabei absorvendo muito bem. Claro, porque eu também já tinha, né, acho que eu já tinha uma tendência muito forte, né, e à medida em que eu fui crescendo, isso desde criança, eu já questionava algumas coisas, já tinha alguns... Eu lembro que nos meus livros infantis, e uma vez eu perguntei isso para minha mãe, porque na minha casa era um padrão diferente. Eu vou fazer 50 anos, então há 50 anos atrás, há 40 e poucos anos atrás, as mulheres nos livros didáticos apareciam sempre de avental, cozinhando, ou com filho, ou com carrinho, e o homem estava sempre de terno, ou com roupa de trabalho, dirigindo o carro, saindo de casa para pegar o carro para ir para o trabalho, e a mulher com a criancinha dando tchau na porta. Eu lembro dessas imagens e ela não correspondia em nada à minha vida, porque a minha mãe trabalhava fora. Minha mãe não era feminista, mas ela trabalhava fora desde que era nova, porque a família era muito pobre, todo mundo tinha que trabalhar, 7 filhos, né? E eles tinham que trabalhar. Você é de onde? Que cidade? Eu sou daqui. A minha mãe veio de Santa Catarina para o Rio, numa família de 7 filhos. E aí todo mundo foi trabalhando aos poucos, todo mundo para de estudar e vai trabalhar. Essa era a realidade. Então a família dela que era pobre, que ela aprendeu a trabalhar, aí ela... exatamente. Então ela foi trabalhando a vida inteira. Ela trabalhou até se aposentar. Então, trabalhou de quê, sua mãe? Ela trabalhava na Petrobras como assistente administrativa, setor de pessoal e tal. E ela tinha... Ela conseguiu fazer faculdade? Não, ela conseguiu depois que eu já tinha 12, 13 anos, eu lembro da minha mãe estudando à noite para acabar o ensino médio, no high school. Porque ela não tinha conseguido acabar nem o ensino fundamental. Ela acabou o ensino fundamental assim, em 1 ano e aí fez o ensino médio. E parou por aí, não quis fazer faculdade. Seu pai tinha faculdade? Meu pai também não tinha faculdade. Meu pai estudou pouquíssimo, era um homem inteligentíssimo, mas estudou pouco,
na mesma lógica, tem que parar de estudar para ir trabalhar, né? A vida era muito dura. Continua sendo para muita gente, né? Mas nessa época era uma vida bastante precária. E aí, na minha casa isso não correspondia, porque a minha mãe nunca ficava na porta dando tchau pro meu pai que ia trabalhar. Ela saía antes dele. Ela saía para trabalhar antes dele. A minha mãe nunca estava cozinhando em casa. Ela cozinhava de noite, correndo antes de ir para a aula. Era sempre uma vida muito corrida. Então aquilo ali não correspondia, eu sempre questionava aquilo. Por que a mulher não aparece trabalhando? Minha mãe trabalha. Ela sai para trabalhar todo dia. Por que aqui não aparece? Não tinha os dois modelos. Demorou muito para ter os dois modelos. Ainda hoje os livros didáticos são muito atrasados. As pessoas negras estão sempre numa posição muito subalterna. É o homem de macacão, de mecânico. É a mulher como empregada doméstica, como babá. Ou sempre em profissões assim... Nunca é uma médica negra, por exemplo, uma mulher, né, negra como médica, ou como arquiteta, ou como engenheira num livro. São sempre os homens que ocupam essa posição. Então, ainda hoje, dá para crer. E eu lembro que eu já questionava esses modelos, né? Esses modelos para mim eram estranhos, assim, porque eu via as minhas amigas, as mães ficavam em casa, e eu tinha um conflito com isso, enfim. Conflitos infantis, porque eu também queria que minha mãe ficasse em casa, cuidando de mim. Como criança eu tinha esse pensamento, depois não, depois eu achava que era o máximo ela trabalhar. E aí, bom, eu fui trabalhar, eu trabalhei em jornal, como secretária durante muito tempo, depois fui para o IBASE. O IBASE é uma ONG muito antiga aqui do Rio, fundada pelo Betinho, que foi uma grande figura no Brasil, uma figura bem importante para o Brasil. Com que eu tive o prazer de trabalhar ainda. E ali tinha um núcleo que era um núcleo que cuidava desses assuntos, dos assuntos mais de gênero mesmo. Acompanhava Beijinho, eu lembro da Sônia Corrêa, que é uma feminista histórica. Ela indo para Beijinho, ela trabalhava junto com Magali, enfim. Sempre tinha uma discussão muito intensa, era bom ouvir. E para onde Beijinho? Beijinho. Beijinho, sim, para a Conferência Mundial da ONU. Sim. E acompanhava todos. Que ano foi? 95? Creio que foi 95. E antes disso teve Copenhague, do desenvolvimento humano, que já teve também do Cairo, enfim. Teve todas essas conferências. Então tinha o grupo de mulheres e as que... Era pequeno, eram 2 ou 3 pessoas. As que formavam esse grupo já eram bastante internacionalizadas? Já, muito, muito. E muito também articuladas com as organizações feministas aqui do Brasil. SOS Corpo em Recife, CFM em Brasília, aqui no Rio também algumas. Então tinha essa articulação. Então esse tema já começou a vir brotar de uma maneira um pouco mais velha que você. Sim, então você entrava como uma jovem. Sim, aprendiz. Mas assim, essa escuta foi, sabe aquela sensação de que você encontra a coisa encaixa, né? Você tem um pensamento que você não sabe muito bem de onde que vem, como que você discute, de repente ouvir tudo aquilo opa, mas peraí, é isso mesmo que eu sinto. Então, é o seu sentimento com aquilo que você está escutando, né? E depois, bom, daí eu fui morar nos Estados Unidos por 3 anos e fui fazer um trabalho voluntário numa ONG na região de Washington, D.C., chamada Center of Concern, que tinha esse núcleo também que tratava das questões de gênero, de comércio internacional, todos os acordos internacionais. E eu fui fazer esse trabalho voluntário lá, porque, enfim, eu ficava em casa só, trabalhando em casa, porque não me deixaram trabalhar, me deram um visto que eu não me permitia trabalhar nos Estados Unidos. Porque você foi, seu marido... Meu marido foi trabalhar, casada, foi com o marido. E aí como era depois do 9/11, foi em 2003, toda a lei de vistos havia mudado e a gente não sabia, eu só descobri isso lá. E aí o trabalho voluntário foi assim um refresco na vida, foi muito bom. E lá eu comecei a trabalhar com vários movimentos de mulheres na América Latina toda, porque eu fazia um boletim, eu recolhia informações para um boletim que era do Comitê de Mulheres da Aliança Social Continental, Hemispheric Social Alliance.
E esse comitê tratava de pegar iniciativas, acontecimentos, eventos de organizações feministas, organizações de mulheres por toda a América Latina, América Central, Estados Unidos mesmo, Canadá, todo o hemisfério. E foi muito interessante, porque ali eu comecei a conhecer o que estava acontecendo na Bolívia, no Peru, na Argentina, no Uruguai, e fui conhecendo aqueles movimentos todos que para mim, é claro que eu conhecia, porque, enfim, meu marido também trabalha muito com as questões internacionais, sempre foi envolvido com todas as conferências, também trabalhou no IBASE, então os assuntos e os temas acabam que perpassam a vida pessoal e profissional da gente. Então, eu fui conhecendo aqueles movimentos todos, foi muito interessante perceber o quanto isso estava vivo e muito forte, e aqui na América Latina, porque a gente tem um problema aqui no Brasil, né? O Brasil é isolado na América Latina, eu acho que mais porque se isola do que porque é isolado, porque a questão não é só a língua, tem uma questão que não... Então a gente não sabe muito o que está acontecendo pela América Latina e América Central. A gente não troca muita informação, desde a parte cultural, de artes, música, teatro, cinema, tudo, com exceção do cinema argentino, que é maravilhoso, e tem chegado ao Brasil, mas a gente não sabe muito o que está acontecendo, a não ser que você esteja realmente metida dentro de alguma situação que te permita ter esse conhecimento, caso contrário não. Então foi um sopro assim de... Poxa, que bacana que isso está acontecendo, tudo, né? Eu lembro das mulheres da Bolívia que tentaram estatizar a água, tentaram privatizar a companhia de água, e elas fizeram um movimento lindo por vários municípios, e eu percebia que eram lugares bem pequenos, e mesmo assim elas conseguiram ter um alcance e reverter a situação, e a privatização teve que dar para trás, e teve que estatizar de novo, e tudo voltou como estava. Então, eu achei aquilo muito poderoso, muito forte. Quando eu voltei para o Brasil, a gente foi morar em Brasília. E aí eu fui trabalhar no que era, naquele momento, o Unifem, e que passou a ser a ONU Mulheres, em 2011, né? Início de 2011. Eu peguei essa transição de Unifem a ONU Mulheres. Lá eu fiquei 5 anos, coordenando um projeto de orçamentos sensíveis a gênero. Eu não fui para coordenar, eu fui ser assistente, né, da coordenação, e até que a coordenadora saiu, e eu fui aprendendo daquilo, fui me apropriando daquilo, até que eu estava funcionando mesmo com o coordenador e acabei assumindo mesmo esse papel. E era super interessante, porque aí já pegava um outro mote, que era o mote do orçamento, da questão orçamentária mesmo, de planejamento e de orçamento dos países. A gente trabalhava com governos locais, com municípios, no Brasil, Argentina e Uruguai. E em alguns deles a gente também tentava trabalhar a questão a nível nacional. Embora esse fosse um pouco mais difícil de alcançar, não tinha perna, né, para dar conta. Mas conhecer essas realidades locais e poder trabalhar a partir do âmbito local com organizações de mulheres vinculadas ou em parceria com prefeituras, com municipalidades, como aconteceu em Rosário, na Argentina, por exemplo, que foi um movimento muito interessante, que essa parceria não se dava antes, era difícil, era arranhada. E a gente, de alguma maneira, foi conseguindo, através do trabalho com orçamento, a gente foi conseguindo trazer, fazer uma parceria um pouco mais interessante, elaborada, se juntou à universidade. Então, acabaram construindo ali um início de um trabalho que eu espero que tenha progredido depois. Mas a gente trabalhava em Montevidéu, aqui em Recife também, que também foi um trabalho bem interessante. E dentro do Unifem, óbvio, né, que aí todas as questões, gênero, cruzamento de gênero e raça, aqui no Brasil era muito forte esse núcleo, tinha um projeto bastante grande, um projeto latino-americano, que tratava exatamente dessas questões de gênero e raça. Enfim, e dentre outros temas, violência contra a mulher, que aí perpassa por tudo isso, e todas as formas de
de conversas, discussões, participação em seminário, enfim, reuniões incluindo os mais diversos segmentos, movimentos de mulheres, governos, universidade, enfim. A gente conseguiu, enfim, eu consegui, na verdade, me apropriar muito desses temas a partir dessa prática cotidiana, né? E a partir das minhas viagens para a América Latina, que aí eu cumpri aquilo que já tinha começado antes. Eu fui ao Peru, eu fui ao Equador, eu fui conhecer de perto em viagens onde a gente tinha que se encontrar os grupos, Panamá, Bolívia, Peru, Argentina, Uruguai, Paraguai. Então a gente conseguiu fazer um trabalho bem... Então, para você, a relação entre teoria feminista e própria concepção do feminismo, o que é feminismo, é muito relacionado com o trabalho em projetos que você está fazendo. Sim, muito mais sempre empiricamente. Com uma visão internacional. Muito mais empiricamente e meio que aprendendo um pouco mesmo. E eu, absolutamente, isso não quer dizer que eu, de alguma maneira, ache que que o caminho da teoria não seja o melhor. Comigo aconteceu assim, mas, obviamente, isso me fez buscar a teoria, porque para embasar o meu trabalho eu precisava também buscar, né, ler coisas, ler as autoras e me apropriar muito mais da parte teórica que não era anterior, ela foi posterior a minha entrada, né, no mundo de trabalho mesmo, com as mulheres. E aí, quando você veio ao Rio, você procurou trabalhar em movimentos sociais mais locais? Porque você vem de uma experiência muito internacional, da ONU, e indo para diferentes países. Agora você está trabalhando é uma comunidade grande, mas é uma comunidade, local, né? mais trabalho que chama de trabalho de base, trabalho de comunidade mesmo. Exatamente. Você foi de uma coisa global, mundial, pensar em mulher e gênero num sentido muito grande. Aí você agora está trabalhando numa aplicação bem local. Como você esse caminho é muito interessante. E foi rápido, assim. Eu vim para o Rio ainda trabalhando no Mulheres, porque o projeto estava fechando. E aí eu fiquei aqui no Rio ainda trabalhando 6 meses. E quando eu acabei esse trabalho, eu fui convidada pela diretora da Redes, que me conheceu em algum momento, soube que eu fazia trabalho com isso e tinha esse projeto que ela não sabia o que fazer com ele. O projeto cresceu muito além da conta, ela não sabia o que fazer. Mas preciso dar para alguém que entenda disso, que tenha algum viés, que tenha algum conhecimento disso para tocar, porque a gente não está dando conta de tocar. Porque o projeto, claro, começou sem nenhuma pretensão e acabou crescendo mais do que as pessoas podiam dar conta. E era o que ela dizia, o projeto Maré de Sabores. O projeto Maré de Sabores. Então você entrou para aquele projeto? Para aquele projeto, exatamente. Porque o projeto realmente nasce sem nenhuma pretensão, ele nasce como uma oficina para aquelas mulheres e de repente ele vira uma coisa muito maior, que já vem 3 anos, crescendo. E ela queria alguém que pensasse não só na qualificação profissional, na gastronomia, na geração de... Ela queria que pensasse também, que eu acho que a direção da Redes tem um pouco a expectativa também, que a gente está começando a construir, de que eu intervenha sobre os outros projetos e traga um pouco mais a questão de gênero para os outros projetos, né? Que torne realmente gênero presente em todos os projetos da Rede. Mas isso é uma coisa lenta e, enfim, é como eu te falei, as demandas e os problemas são tantos, sobretudo com jovens do sexo masculino de 15 a 24 anos que são brutalmente assassinados no Brasil, enfim, é um problema, uma lacuna que está se criando. Então, se lidar com isso e pensar que tem que lidar com as mulheres, para algumas pessoas isso é um nó. Para mim não é um nó. Eu acho que tem que fazer os 2 trabalhos, porque as mulheres são uma ponta mais vulnerável, as mulheres que têm uma renda social, um nível de vida social um pouco mais baixo, elas ficam num estado de vulnerabilidade grande que lhes impõe talvez não a morte por tiro, mas outras violências que ela vive cotidianamente. Mas enfim, pensar
nesse trabalho, né? Eu trabalhava no escritório em Brasília, tinha pouquíssimo contato, na verdade, com as organizações que a gente apoiava. A gente apoiava várias organizações. 2 vezes por ano eu fazia essas rondas, né, essas viagens, para poder me inteirar do que estava acontecendo, me reunia com as organizações. Mas era isso, eu não estava ali no dia a dia acompanhando o trabalho delas. Eu tinha pessoas que faziam isso nos locais. E, de repente, estar ali, trabalhar com elas diretamente, nossa, mas é um salto brutal. Não saberia muito nem te explicar, assim. Eu me sinto muito mais... para mim, o trabalho muito mais interessante é esse que eu faço hoje, em termos de estar junto com as mulheres, de perceber diretamente quais são as principais demandas, as principais questões ali daquela comunidade, das mulheres daquela comunidade, que são muitas. Também falar as mulheres parece que são um tipo de, assim, as mulheres são muitas categorias de mulheres, né? Algumas que nem dá para categorizar muito, que misturam categorias, enfim. Então, observar isso diretamente, nossa, é de uma riqueza, não que não tenha sido, né? Foi um outro tipo de riqueza. Mas o trabalho com as organizações mesmo, com a organização de base, com as mulheres ali da ponta, é intenso, é forte, é poderoso e a gente vê a coisa acontecer, é muito legal, sabe? A gente perceber como que aquela pessoa vai mudando aos pouquinhos, vai se empoderando e já muda o discurso que ela chegou era o discurso que ela está 1 ano depois é completamente diferente, ela já está totalmente empoderada. Então, assistir a esse movimento e essas transformações é muito interessante. É muito interessante também seu movimento de uma organização global, internacional, de financiamento, e onde a questão teórica está sempre presente para um trabalho muito prática, muito do dia a dia, da vida, né, das mulheres. Eu queria saber como você vê a relação entre o trabalho que você faz, esse tipo de trabalho nas comunidades, e o feminismo, a história do feminismo no Brasil ou outras vertentes do feminismo no Brasil. Ou seja, se isso é típico, porque se eu estou ouvindo bem o que você está falando, dentro da ONG, da Mares da Redes da Maré, tem várias pessoas que trabalham, que têm interesse, que têm uma formação teórica de gênero, que têm interesse em mudar relações desiguais de gênero e que estão trabalhando através desses movimentos sociais, dessas oficinas, desses cursos de capacitação, e você está lá para ajudar a fazer esse trabalho. Então, é uma forma de trabalho feminista. Sim. Dentro dos movimentos assim, de base, de movimento social mais amplo. E você vê isso como uma coisa muito comum no Brasil, ou isso é uma atuação feminista muito específica? Como você vê dentro do contexto do feminismo no Brasil mais amplo? Eu vi por várias experiências, inclusive a minha experiência no IBASE, as outras organizações que eu conheço, grandes organizações, grandes ONGs no Brasil, a própria universidade, enfim. Na verdade, há uma enorme dificuldade em absorver a questão de gênero como uma questão estruturante. Na teoria, isso é absorvido, mas no trabalho cotidiano dessas organizações, são poucos os projetos. Se a gente for falar, né, raramente hoje uma organização trabalha só com um tema, né? Então, dentro daqueles temas que aquela organização trabalha, por mais que, se você lê o projeto, está ali inserido, que tem um trabalho, que tem um olhar para essa desigualdade de gênero, que implica em tantas consequências para a vida real das mulheres, embora isso esteja descrito ali, raramente você percebe, está muito no discurso, não está na prática.
Quando chega na prática, eu percebo isso na rede, percebia isso no IBASE, percebia isso em várias organizações que eu já tive o convívio. Fora as organizações de mulheres, evidentemente, que trabalham com esse tema diretamente, mas as organizações mistas, como a gente chama, que são as organizações que trabalham tanto com homem, não são voltadas só para um público, elas têm muita dificuldade de absorver. E eu acho que isso é um pouco histórico. Eu acho que há um movimento de mudança nisso, há uma tentativa de romper um pouco isso. Foi mais fácil, por exemplo, eu percebo, absorver raça, porque no Brasil o racismo é tão escandaloso, né? Assim, na minha opinião, as pessoas dizem que é velado, eu não vejo nada de velado, eu vejo tudo muito escandaloso. Que a questão da raça, ela entrou de sola e ela conseguiu ser introduzida em vários projetos dentro dessas organizações. Mesmo que o assunto e o tema principal não fosse raça, de alguma maneira se conseguiu fazer recortes ali dentro e inserir esse tema. O tema de gênero já não é tão simples, né? O tema de gênero você tem que estar o tempo todo chamando atenção, mesmo às vezes, por exemplo, na ONU a gente tinha muito essa discussão, né? A ONU como instituição, né, um negócio de louco, uma coisa gigante que está em 190 países, tem regras, né, internas bastante rígidas, porque elas têm que servir para todos os países, para cada um deles, e tem que conviver também, por outro lado, com culturas e realidades muito diferentes em cada um desses países. Então, a gente percebia que havia uma dificuldade às vezes, né? Mesmo tendo ONU Mulheres, era como assim, não, a ONU Mulheres cuida disso, a gente não tem que cuidar. Então, se você pega, sei lá, a questão de refugiados, né? Tem que ter a maioria das pessoas que está ali, em geral, por dados que eu já li, são de mulheres, porque né, as mulheres fogem com as crianças, muitas vezes os homens vão para lutar ou são pegos como, enfim, né, em situações de guerra, tem muito essa questão da mulher fugir com a criança enquanto é tempo, né, com as crianças. Então, os campos de refugiados tinham que ter um trabalho específico, na minha opinião, com mulher, na minha de várias pessoas. Havia um pouco essa discussão. Outras agências que o próprio PNUD, que acabava, existe um conselho, não, como era o nome daquilo? Era um grupo de trabalho, um GT de gênero, que incorporava aqui no Brasil, todas as organizações tinham que fazer. A OIT, por exemplo, traz isso bem. A OIT conseguiu incorporar muito bem a questão de gênero e trata a questão de trabalho e gênero de uma maneira bastante intensa, com um trabalho de impacto mesmo, né? As pesquisas, enfim, campanhas, a questão das empregadas domésticas, elas cruzam a coisa de raça e gênero. Eu acho que a OIT consegue absorver isso de uma maneira interessante, a OMS talvez, bem que eu estou falando dessas duas, mas na verdade no complexo da ONU elas estão um pouco mais independentes, mais soltas. Mas enfim, mesmo quando você pensa numa organização assim grande, até o micro, que é uma organização local como a Rede da Maré, você tem a dificuldade de trazer o gênero. Eu acho que isso é histórico, acho que tem uma tendência de mudança. Eu percebi isso no Center of Concern, lá nos Estados Unidos também. Tinha esse núcleo de gênero que trabalhava com essas questões, mas o resto da organização não absorvia muito, não tinha muito essa troca. O que eu acho que estava no momento de mudança, naquele momento que eu estava trabalhando lá, eu lembro que essa discussão estava meio que, não, mas tem que incluir aqui um eixo de gênero na questão dos Bretton Woods, que era uma discussão sobre, né, as questões financeiras, estruturais e tal. Então, tinha sempre alguém chamando atenção para isso. Eu acho que eles estavam no momento de adequar um pouco mais. E eu acho que esse é um movimento que eu gostaria de ver acontecer nas organizações em geral. A universidade também tem essa dificuldade, né? Acaba que alguns departamentos criam uns núcleos
de estudo. Eu não sei como é nos Estados Unidos, mas aqui fica meio que aquele núcleo isolado que trata de gênero, mas como se gênero não perpassasse todos os temas, né? Como se as mulheres não estivessem vivenciando situações diferenciadas sobre todos os temas. Então, a sociologia, a antropologia, na economia, em tudo isso deveria ter um viés de gênero, né? Como eu te falei, eu fiz letras. A gente conversou antes, eu fiz letras e na hora de fazer a minha monografia de final de curso, eu trabalhava em ONU Mulheres nessa época e eu falei, não vou fazer, eu queria fazer uma coisa útil, que servisse tanto para mim como estudiosa, quanto para outras pessoas. E eu percebi que no Brasil não tem essa discussão sobre linguagem sexista. E não tem nem o questionamento, nem a discussão, é como está dado isso. É assim porque é assim, porque foi criado assim e pronto. A gramática diz isso, a gente acata a gramática e está tudo certo. E eu questionava, desde que a Dilma assumiu a presidência, que ninguém consegue chamar ela de presidenta. E isso sempre foi motivo de muita discussão. Quando eu estudava, ela assumiu quando eu estudava na faculdade. E eu sempre trazia essa questão e sempre eram discussões. Eu lembro do dia que ela foi eleita, na madrugada eu fiquei acompanhando os telejornais e havia essa discussão, como que a gente vai chamar ela? E agora? Como que a gente vai chamar? E ali ficou decidido que, nas organizações Globo pelo menos, ou ali eu acho que já era uma decisão anterior dada e que eles discutiram ali, mas se configurou ali, nós vamos chamá-la de presidente, porque presidente é comum de dois gêneros, é um substantivo comum de dois gêneros, portanto ele admite a masculino e feminino. Então vamos continuar chamando ela de presidente, porque presidenta é muito feio. Presidenta é muito feio. E eu ouvi isso muitas vezes. Né? Mas ministra também não era comum. Governadora também não era comum, prefeita também não era, vereadora, não existiam, engenheira, tudo isso foi sendo criado a versão feminina, porque a mulher não estava ocupando esses espaços, ela não era permitido ocupar esses espaços. Também não lhe era permitido ocupar os espaços de quem definiu as regras da gramática. Quem definiu as regras da gramática foram homens. Então, na minha visão de estudiosa naquele momento, existe sim uma questão, um viés sexista na língua portuguesa. O inglês, o alemão já são outras questões, mas assim como no espanhol. O espanhol está muito adiantado nisso. A língua espanhola já absorveu muitas palavras e muitas formas de tratamento, especificamente para as mulheres, sem medo de ser feliz. Então, presidenta lá é o que há, não tem discussão sobre isso. E elas têm estudos. A Espanha, com o seu tempo de esquerda socialista, que avançou muito, né, nas questões das mulheres, com o seu ministério, com todas as políticas voltadas para discutir as questões de gênero e trazer esse tema como uma coisa importante para o país, etc. Lá eles têm vários estudos e eles têm o NOMBRA. Eu fiz também, a minha monografia foi baseada muito no NOMBRA. O NOMBRA traz essa discussão. NOMBRA nomeia, feminino ou masculino. As coisas têm nome. Então, que seja feminino ou masculino, né? E NOMBRA tem assim, NOMBRA as profissões, nomeia as profissões, nomeia os títulos, nomeia as pessoas, nomeia os substantivos, nomeia tudo. Então, e nas minhas andanças pela América Latina, México, não sei o quê, eu já percebia que as pessoas tinham absorvido isso de uma maneira muito mais fácil. A língua portuguesa, assim, nem no uso nem na regra, ela não absorve. Então, foi um estudo interessante isso. Bom, estou vendo que o tempo está curto, então eu queria fazer só mais uma pergunta. Como você vê o futuro, seu futuro, em termos do seu trabalho? Se você
se você se vê dentro desse projeto ampliando e continuando, ou se você se vê fazendo outras coisas. E como você vê o futuro do feminismo no Brasil, se essas duas coisas são relacionadas? Bom, a Casa das Mulheres é um sonho que definitivamente, concretamente está sendo construído, né? Está lá em obras. Então, eu me vejo coordenando a Casa das Mulheres, é a expectativa que a direção tem, que eu tenho, e acho que tem toda a intenção, a vontade, a capacidade de estar naquele espaço e de realmente fazer um trabalho que atrai as mulheres da Amarela para dentro, que a gente possa dali ampliar para outras coisas, ampliar o mundo delas de uma maneira, das várias maneiras possíveis, que são possíveis de fazer dentro de um lugar, né? Então, eu vejo isso, talvez criando um núcleo jovem feminista lá dentro, começando uma coisa, esse também é um pensamento que eu tenho. Como que a gente vai fazendo isso? Vai ser caminhando, né? Aprendendo e caminhando. E sobre o feminismo no Brasil, assim, tem que pensar meio que no mundo e meio que no Brasil, né? Porque as coisas agora estão tão globais que já é difícil pensar. As coisas que acontecem lá fora muitas vezes reverberam aqui, né? O Brasil realmente é um país que tem muito que avançar na esfera de gênero. Tem muito que avançar nessa discussão. Eu acho que o último governo do Lula, o primeiro e o segundo governos, né, tanto no primeiro momento quanto no segundo, ele deu passos muito importantes em relação a gênero. Ele criou conferências nacionais, ele criou uma secretaria com status de ministério, a quem ele deu poder, onde ele colocou uma pessoa que realmente impulsionou a agenda de gênero no Brasil. E achei que foi super importante, assim como ele fez com raça, ele criou também uma Secretaria de Igualdade Racial. Então foram avanços muito significativos e que com a entrada da Dilma, que a gente tinha a expectativa de, por ser mulher, avançar mais, eu acho que a gente não avançou muito não, acho que a gente permaneceu onde a gente estava, se é que não retroceder um pouquinho, mas eu acho que assim, esse tema ele tem que vir, ele tem vindo, ele tem acontecido, essa coisa das redes sociais, apesar das críticas que eu tenho às redes sociais, embora eu participe delas evidentemente, né, mas apesar da crítica da alienação, da superficialidade, da pouca profundidade, etc., da volatilidade dessas informações, né, como são voláteis, como mudam, como enfim, como tudo se posta ali, tudo se coloca, ao mesmo tempo ela traz também uma coisa interessante, que é essa disseminação, é esse correr, é esse chegar de informação a pessoas que talvez não tivessem oportunidade de ter aquela informação ou de ter acesso àquela reflexão. Não é nem informação, às vezes é só uma frase que a pessoa lê que, né, dá aquele estalo nela sobre repensar alguns hábitos. Há pouco tempo teve uma campanha chamada Chega de Fio-Fio. Fio-fio é o som que se faz quando uma mulher passa na rua. Aqui no Brasil isso é assim, muito desagradável, porque assim, de uma maneira sempre muito ostensiva, se falam coisas muito desagradáveis. Eu sei que não é só aqui, eu sei que isso é mundial. E aí fez essa campanha onde as mulheres diziam: ei, para com isso, não quero mais isso. E os homens ficaram muito chocados. Eles diziam: poxa, a gente achou que a gente estava agradando. Então, assim, trazer um dadozinho bobo como esse, de que 70% das mulheres se sentem incomodadas, se sentem assediadas, se sentem invadidas com as coisas que são ditas na rua, os olhares. E os homens pararem para observar isso por um outro ângulo, isso é legal, trazer esse tipo de discussão, a questão da violência contra as mulheres, criminalizar isso. Olha, você vai para a cadeia se você bater, isso não é natural, isso não é normal, isso não tem que seguir esse padrão, isso não é assim que funciona. É muito interessante e realmente eu acho que isso gera uma mudança de comportamento, mas a gente tem muito que caminhar, tem muito que romper, muitos
pensamentos que estão muito cristalizados na cabeça, não só dos homens, né, na cultura, na sociedade, porque as mulheres também estão aí sendo educadas e absorvendo esse mesmo tipo de cultura, tem um caldo cultural, um caldo de sociedade. Então eu acho que a gente tem muito que caminhar, mas a gente caminha e é um passo atrás do outro e a gente vai construindo com o nosso trabalho de formiguinha. Tá, muito obrigada. Foi ótimo. Muito Espero obrigada que tenha mesmo. sido bom. Pronto.